Master, escritório da esposa de Alexandre de Moraes, nega a atuação no STF e diz que o contrato era cível. Fernanda. Exatamente, Ananias. E aí, complementando esse comentário que os meninos estavam falando, esse final de semana eu vi na internet, né, até um meme muito engraçado, que o pessoal dizia o seguinte, que o Daniel Porcaro foi o primeiro cara que conseguiu vender títulos que não existiam, comprar metade de Brasília e ainda ter tempo de dar bom dia para 10 namoradas diferentes. Então, o cara realmente, ele tinha um poder de persuasão muito grande. E aí, dentro de todo esse esquema de Daniel Porcaro, estava o escritório Barsi de Moraes, que é o escritório pertencente à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E tudo isso acabou gerando uma grande repercussão, porque ele teria um contrato no valor de 129 milhões de reais relacionados aí a Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, e mediante esse contrato, muitas especulações acabaram sendo levantadas dessa ligação entre Moraes e também Daniel Porcaro, da própria Viviane Barsi, e mediante todas as especulações, todas as informações que foram divulgadas na imprensa, Viviane Barsi, através de seu escritório, ela divulgou uma nota trazendo esclarecimentos em relação a esses contratos. De acordo com a nota, foi feito um contrato onde 15 advogados estavam envolvidos em questões relacionadas a auditorias do Banco Master e também a prestação de serviços, mas que em nenhum momento o escritório teve nenhum tipo de atuação relacionada a ações junto ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí um trechinho da nota que diz o seguinte, que o contrato foi feito e que, para que esse contrato vigorasse, foram realizadas reuniões entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes. No total, foram 79 reuniões presenciais na sede do Banco Master, todas com duração de aproximadamente 3 horas, incluindo os principais setores do Banco Master, 13 reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência, com duração de 2 horas, e 2 reuniões por videoconferências entre o jurídico do Banco Master e a equipe do escritório Barsi de Moraes. Essas foram aí as principais informações relacionadas a essa nota. Também há uma informação de que o serviço foi prestado por uma equipe composta por 15 advogados, e por isso esse valor de 129 milhões de reais, onde o Banco Master repassava para o escritório de Viviane Barsi cerca de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Esse contrato ele foi realizado entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, que foi ali mais ou menos quando foi finalizado, né? Foi liquidado o Banco Master pelo Banco Central e por isso também acabou se decorrendo a finalização do contrato entre o escritório de Viviane Barsi e o Banco Master. Então, ela traz esses esclarecimentos justamente por causa dessas especulações, de todas as informações, para explicar como seria essa ligação. Viviane Barsi também procurou deixar claro que não atuou em nenhum momento junto ao Supremo Tribunal Federal, em qualquer ação judicial que houvesse do Banco Master no STF. E aí as investigações dão conta de trocas de mensagens entre Daniel Porcaro e o ministro Alexandre de Moraes, e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes disse que não houve nenhuma troca de mensagens. De acordo com a Polícia Federal, Daniel Porcaro trocava mensagens com autoridades em visualização única e salvava no bloco de notas, e foi justamente esse bloco de notas que acabou rendendo aí muitas informações para essas investigações autorizadas pelo ministro André Mendonça, Ananias e colegas. Tá, então, um esclarecimento importante, uma explicação importante diante de tudo que esse caso tem gerado no Supremo, de repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí a esposa do ministro explica a atuação do seu escritório junto às empresas, junto ao Banco Master, para, em exato, garantir ao próprio ministro um posicionamento como membro da Suprema Corte. Eliezer. Isso. É um caso sensível, envolve muitas personalidades. Esse esclarecimento vem como necessário, até porque estão, infelizmente, politizando o caso. À medida que políticos, partidos, membros da Suprema Corte são mencionados de forma direta ou indireta, aqueles que são adversários no campo político exploram a informação, colocam para um outro sentido, um sentido para trazer desgaste para determinada ala, agremiação,
enfim, está se transformando nisso. Enquanto a justiça deve se preocupar de fato em responsabilizar os eventuais culpados e ressarcir de fato quem foi lesado nesse processo, alguns estão se aproveitando da situação para politizar a seu favor. Franci? Olha, Ananias, é importante, o importante é que as investigações elas estão andando. É um esclarecimento importante, a gente lembra sempre que o ministro Alexandre de Moraes, ele sempre está na vitrine especialmente de críticas, de informações enviesadas que surgem constantemente. Ele que, inclusive, hoje negou também que ele tivesse visitado a casa de Vorcado em Trancoso, na Bahia. Então, surgem também uma série de informações em que se não pode acreditar de imediato, porque, inclusive, já se fala que algumas das mensagens que eram atribuídas ao Alexandre de Moraes no contato com o Vorcado seriam de outro Alexandre, não do ministro do STF. Então é importante ter prudência, especialmente quando se envolve um ministro como Alexandre de Moraes, que é ali atacado por uma série de grupos políticos por sua atuação. Mas, obviamente, essa apuração precisa acontecer, é preciso que se garanta uma isonomia nessa investigação, nesse trabalho, mas todos os passos dados até aqui, que culminaram inclusive na prisão do Vorcado, dão ali um indicativo de que essa investigação vai acontecer, independente de quem esteja envolvido nela, Ananias. Tá, então, Ari. Ananias, é a segunda vez hoje. Acontece. A força do hábito. Ananias, tem um ditado que diz: a mulher de César não basta ser inocente, ela precisa parecer inocente. França acabou de dizer aqui, o ministro Alexandre de Moraes é de todos os 11, quer dizer, 10, né? Porque um ministro está faltando o Congresso aprovar ainda, o substituto. Dos 10 ministros atuais do STF, ele é o que tem mais visibilidade, centralidade no cenário político, empresarial, de opinião pública do Brasil. Quando a esposa dele, a doutora Viviane Bassi, faz um contrato de 129 milhões de reais com um homem que desviou 50 bilhões de reais, pagando ali 3 milhões por mês, mesmo que ela não tenha defendido nenhuma causa no âmbito do Supremo, mesmo que ela só tenha dado pareceres jurídicos, ela e outros advogados da banca que ela integra, que ela comanda, mesmo assim é muito ruim para a imagem do Supremo e do próprio ministro. Não estou falando de ilegalidade, estou falando de parecer ser. E isso também entra na conta. É isso, por isso reforçamos. É importante que seja feita essa explicação trazida aí pelo escritório, que tem a sua atividade profissional em curso, normalmente obedecendo às regras da advocacia, e mostra, a partir dessa nota, que vinha atuando assim e busca essa separação para garantir, inclusive, esse respaldo ao ministro Alexandre de